Para terminar, né? Para não ficar nem só palavra, nem só louvor, né? Tem que variar, né, irmão? Glória a Deus. Eu sempre digo que aqui na terra nós estamos ensaiando. Aqui a gente estamos ensaiando. Aqui é só um ensaio. Aqui na terra ninguém sabe cantar ainda, ninguém sabe pregar, né? Glória a Deus, porque só quem sabe é o Espírito Santo. Glória a Deus. E a gente vamos aprendendo e ensaiando. Glória a Deus. Lá no céu não precisa pregar, mas precisa cantar. Glória a Deus. Lá não tem pecador. Mas aqui tem ainda, né? Eu quero ser breve também para respeitar o dirigente da igreja e os irmãos que nos deu a oportunidade, que eles estão escalados e eles têm o direito de pregar. A gente tem direito só de ficar aqui adorando a Deus e agradecendo, né? Mas como eles têm essa consideração, eu agradeço a Deus e ao presbítero Josenildo e aos irmãos que estão escalados, obreiros, por essa consideração. E eu quero também ser breve para não passar do horário, tá certo, irmãos? Eu quero, assim, ler só um versículo aqui. Não é só esse versículo, não, vai ter mais, viu? Eu estou falando do começo, né? Eu não gosto de fazer uma leitura bem grande. Tem irmão que faz uma leitura que 10, 15 versículos, pronto, aí já deu a hora de terminar, já, não dá mais para... Lá em Pernambuco tem um irmão que ele não sabia ler, né? Não é nada demais, a pessoa não sabia ler. Agora, lê um versículo só, pelo amor de Deus. Ele não sabia ler e queria ler 20 versículos da Bíblia. Aí, gaguejava o tempo todinho, não lia nada e o tempo ia-se embora. Aí fica difícil, né, irmão? Fica difícil para a gente viver desse jeito, né? Aí tem que ter paciência, né? Mas eu vou ler só em Atos, né? Para dar início ao trabalho do Senhor, dessa mensagem, né? A última mensagem de hoje, dessa noite feliz, abençoada aqui na casa da nossa irmã Maria. Eu gravei um videozinho da irmã Maria para a minha tia, lá em Pernambuco, para ela ouvir a senhora, viu? Posso mostrar ela, né? Ela tem 91 anos. E quando a pessoa está com dificuldade, ela diz assim, é para dar graças a Deus em tudo. Ela é bem durinha, sabe? Ela diz para dar graças a Deus, não tem negócio de reclamar não. É 91 anos, mas é firme na fé. Aí quando eu vi a irmã Maria falando, eu me lembrei da minha tia, né? Aí eu disse, eu vou gravar esse videozinho para mostrar para minha tia. Olha, minha tia, aí tem uma irmã de fé aí, a gente faz culto na casa dela, para a senhora ver aí outra irmã de fé, né? Graças a Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30, os carcereiros perguntaram para Jesus, ou seja, para os apóstolos, melhor. Senhores, o que eu devo fazer para me salvar? O versículo 31, ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, o que é que o homem deve fazer para ser salvo? Aqui os apóstolos, eles resumiram, irmãos. Eles aqui resumiram. Ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Mas eu quero mostrar nesta noite, para os irmãos, para as pessoas que não são crentes, que existe alguns motivos, né? Alguns passos para o crente, para a pessoa que não é crente, seguir, aceitar Cristo como seu Salvador e para ser salvo, não é isso? Ele perguntou assim, Senhor, o que eu devo fazer para me salvar ou para ser salvo? Aí ele respondeu, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas para a pessoa ser salva, a primeira coisa, o que é que precisa? É pregar? Não, precisa do Salvador, né? Se não tiver Salvador, quem é que vai salvar? Se uma pessoa está caído lá dentro do rio, deu uma cheia, a pessoa foi passando na ponta, a ponta caiu, ele caiu lá dentro, foi embora, a água levou. Como é que ele vai ser salvo dali? Tem que ter uma pessoa para salvar. Mergulhar no rio e ir lá puxar ele, não é assim? Se todo mundo ficar olhando, ele vai ser salvo? Não, porque não tem Salvador. Não é assim? Então, primeiro tem que ter o Salvador. Em Lucas capítulo 19, versículo 9, Jesus disse, hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o Salvador já tem, é Jesus. A primeira pessoa que tem que ter para o homem ser salvo é o Salvador. Amém? Então foi essa mensagem que eu recebi da parte de Deus. Eu fiquei assim com desejo de falar para os irmãos ver, quando alguém perguntar, irmão, eu já creio em Deus, porque toda a gente vai pregar para as pessoas, a gente vai pregar, eu já creio também, entendeu? Mas primeiro tem que ter o Salvador
tem que ter o Salvador principal. Ele não é um Salvador, ele é o Salvador, ele é o principal. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Ele não é uma porta, ele é a porta. Ele não é uma luz, ele é a luz. Eu sou a luz do mundo. É assim? Então, precisa saber quem é o verdadeiro Salvador. Só tem um. O verdadeiro só tem um, é Jesus. Então, a primeira coisa tem que ter o Salvador. A segunda coisa tem que ter o quê? O pregador. Aí agora vem o pregador. Porque se não tiver o pregador, a Bíblia diz: quem ouvirá se não há quem pregue? Não é? Está escrito em Romanos, não está? Quem ouvirá se não há quem pregue? Aí Jesus disse assim, Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aí ele diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então ele mandou pregar. Então tem que ter o pregador. Se não tiver o pregador, ninguém pode também ser salvo. Jesus foi embora para o céu, não foi? Então ele não vai descer para pregar para ninguém. Ele mandou a gente pregar. Então tem que ter o Salvador, depois tem que ter o pregador do evangelho. Quando Deus mandou Jonas para a cidade de Nínive, Jonas não queria ir. Mas aquele povo tudinho ali era um povo perverso, né? Era um povo perverso. Mas ninguém era salvo ali. Ninguém era salvo. E Jonas não quis, fez aquela rodeio todinho para não ir. Aquele sofrimento que ele passou tudinho para não ir. E quando ele chegou lá, ele pregou a palavra de Deus. O que aconteceu? O povo se converteram. Não foi isso? O povo se converteram. Mas por que o povo se converteram? Porque teve um pregador. Jonas mesmo assim foi forçado, mas, né? Que quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. E é daquele que fugir da presença de Deus. Aí Deus quer usar o crente, mas o crente não quiser dar lugar, né? Quando Deus tem propósito, Deus tem chamada específica, né? Ele tem que ir, a pessoa tem que ir, como Moisés. Moisés disse: eu não sei falar, e ficou querendo, né? Mas Deus: não, é você mesmo que vai. Manda Arão não, Arão vai mais você. Agora é você que vai na frente. É isso? Quando Deus quer usar, aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. Então tem que ter o pregador. Se não tiver o pregador, as pessoas também não vão ser salvas. Se a gente não tivesse aqui, como é que as pessoas iam ouvir a palavra de Deus? Então tem que ter o pregador. Depois do pregador, aí precisa também o pecador ouvir a palavra de Deus, não é? A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O pecador, ele precisa parar para ouvir. Se ele não quiser ouvir, ele não vai ser salvo, porque a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Se ninguém ouvir, então ninguém vai ser salvo. Como é que vai aprender? Vai ouvir se não quer dar atenção. Então, outra coisa, para o homem ser salvo, precisa sentir desejo. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Não é? A Bíblia diz que Zaqueu desejou ver Jesus, não foi isso? Ele desejou. Primeira coisa que vem o homem para ser salvo, uma das coisas melhor, é o desejo no coração. Aí eu estou desejando ser crente, eu estou com vontade de ser crente, não é assim? Quando vocês foram crentes, vocês desejaram ou não desejaram? Vocês desejaram, então a gente temos que desejar. É isso? Desejamos, eu vou ser crente, eu estou sentindo vontade de ser crente, então desejou. Nicodemo desejou também ver Jesus, não foi isso? E ele foi lá, né? Então Zaqueu desejou ver Jesus. A Bíblia diz em Salmo 37, né? No versículo 4, a Bíblia diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Versículo 5: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Não é isso? Então tem que ter o desejo no coração. Se o pecador não tiver desejo de ser salvo, então ele nunca vai ser salvo, de jeito nenhum. Ele pode dizer o que disser, né? Mas não tem como ele ser salvo. Tem que desejar. Glória a Deus. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Outra coisa importante, precisa crer, né? Precisa crer. O pecador precisa crer. Por quê? Porque em João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então precisa crer. E Jesus também disse, né? Quem crê e for batizado será salvo. Então precisa crer. Louvado seja Deus. Aí os apóstolos disseram, na leitura que eu falei, 16:31, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Outra coisa importante é se arrepender dos seus pecados e se converter. Não é isso? Ele precisa crer,
e precisa se converter. Porque se ele crê e não se converter, então não vai salvar, não vai ser salvo. Por quê? Porque o diabo, a Bíblia diz que o diabo crê que estremece. Tem pessoas que dizem, a gente vai pregar o evangelho, diz, não, eu creio em Deus, eu creio mais do que talvez muitos crentes, né? Eu também creio, eu tenho minha fé, mas só crer não resolve. Tem que também ter o arrependimento e se converter dos seus maus caminhos, né? Em Atos 3:19, Pedro disse assim, arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados. Então tem que se arrepender e se converter. Eu quero ler esse versículo aqui em Atos, porque eu quero assim confirmar, né, com os irmãos alguns versículos, para não ficar só falando e alguém pensar que, mas será que ele não está inventando de cabeça? Não é? Mas é bom a gente mostrar também, né? 3:19, olha. Arrependei-vos, Pedro, né? Pois, e convertei-vos, tá vendo? Duas coisas. Arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado o quê? Os vossos pecados. Então, se só crer e não se arrepender, não se converter, também não pode ser salvo. É os passos que o homem deve fazer para ser salvo, certo? Então, quando fala assim, crer no Senhor Jesus Cristo, então ele está resumindo ali, mas tem os passos, outros passos que a pessoa precisa dar para poder chegar lá, certo? Então precisa se arrepender e se converter. Outra coisa, a penúltima, precisa confessar Jesus Cristo como seu Salvador. Esse eu vou ler também, Romanos, no capítulo de número 10, né? 9 e 10. Eu vou ler também esses dois versículos, né? Que é para a gente meditar bem, e quando as pessoas perguntar para os irmãos já vai dizer assim, não, precisa também você crer, se arrepender, se converter, né, e confessar, né? Confessar, porque se a pessoa não confessa, a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Tem que confessar. Se a pessoa não confessar Jesus como seu Salvador, ele diz, quem negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Então não adianta só crer também se não confessar. 10, 8 a 10, que diz assim, mas diz, Romanos 10, 8 a 10, mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Veja bem, na tua boca e no coração, né? Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca, tá vendo? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aí disse, visto que com o coração se crê, né? Para a justiça, e com a boca se faz confissão para o quê? Para a salvação. Então tem que crer, tem que se arrepender, tem que crer, tem que confessar Jesus Cristo como seu Salvador. Porque aqui nós estamos aqui confessando, né? Não temos vergonha de andar com a Bíblia na mão pela rua, dizendo que é salvo. É assim? Então quem negar, será negado. Ele também vai negar. A última coisa que eu quero deixar aqui é o batismo. Já creu, já se arrependeu, já se converteu, já confessou, agora precisa se batizar. Em Marcos, como eu já falei, 16 e 16, diz, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Por que aquele ladrão na cruz não se batizou? Porque não deu tempo. Como é que ele ia se batizar? Você estava lá na cruz, lá, mas ele ia morrer. Então, só não pode se batizar quando é assim, né? Se o Jesus já está morrendo, aí não tem como. Mas quem está vivo, tem pessoa que fica na igreja sem querer se batizar, né? Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não, ainda tem umas coisas para ajeitar. Então não está salvo aí, não está garantindo que está salvo. Porque quem crê e for batizado será salvo. A pessoa quando é crente, a não ser que não possa ter uma pessoa que está acertando documento, que não pode ainda casar para poder, né? Tem essas coisas todas que isso aí é na igreja que vai ensinar isso aí, né? Aqui é só glória, né? Mas precisa se batizar, tá certo? Não pode ficar na igreja todo tempo, porque eu vou mostrar para vocês aqui uma pessoa que aceitou Jesus e na mesma hora, quando ele ia andando, já foi se batizar. Não demorou não. Atos capítulo 8, então tem que, depois que crer, se converter, se arrepender, confessar, tem que se batizar, não é? Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, glória a Deus,
versículo de número 36 a 38. Ele diz assim, eu estou falando aqui para resumir, né? 36 a 38. Quando eu vou falar ligeiro, eu fico meio agoniado e termino eu, às vezes, errando alguma coisa. Diz assim, e indo eles caminhando, isso aqui foi o eunuco, né? Que estava lendo a Bíblia, não estava entendendo, né? Não estava entendendo nada da Bíblia. Então Deus mandou, o Espírito Santo tomou Filipe, levou Filipe lá e ensinou a ele. O que está lendo? O que é que tu entende? Ele não entende nada. Como é que eu vou entender se alguém não me ensina? Então precisa ter alguém para ensinar também, né? Se não tiver ninguém para ensinar, então você não está pulando de alegria aqui, não está dando glória alta, mas você está aprendendo. Tem trabalho que é para ensinar, né? Tem trabalho que é para dar glória, tem trabalho que a gente senta perto de Deus, começa a falar em mistério, mas tem trabalho que é para a gente tem que aprender primeiro, para depois, quando der glória, dar uma glória bem, né? Com sabedoria. Porque tem pessoas que falam, mas não tem aquele conhecimento, né? Quando alguém pergunta, isso aí é o quê? Eu não sei. Então, o conhecimento é duas coisas importantes que Jesus disse. Errai por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. O cliente tem que ter o poder de Deus, mas primeiro tem que conhecer as Escrituras. Porque se ele tiver só o poder e não tiver o conhecimento, aí ele vai fazer coisa errada, porque não tem o conhecimento. Tá certo? Então, 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco, eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Ele perguntou para Filipe, né? Olha aí a água. O que é que me impede eu ser batizado? Já desejou ser batizado, né? Disse Filipe, é lícito se tu crer, a gente primeiro tem que crer, é lícito se tu creres de todo o teu coração? Respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tá vendo? Então ele creu, mas tem que se batizar. Quem crê e for batizado. Ele creu e foi batizado. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então foi batizado. Então tem que crer, né? Aí eu vou aqui só resumir aqui para ficar. Primeiro tem o Salvador, né? Como eu já falei, precisa do Salvador. Depois tem que ter o pregador, porque o pregador é muito importante, né? É muito importante o pregador. Aí depois, se a gente não tiver nesta condições de aceitar, né, o batismo nas águas, se a pessoa dissesse assim, eu quero ser crente, mas eu não quero ser batizado. Por quê? Porque ainda não estou preparado, né? Não estou preparado, mas precisa ser batizado, porque Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Tá certo, irmão? Então nesta noite eu quero convidar os amigos para que você venha entregar seus caminhos ao Senhor, porque não há outra solução, não há outro caminho. Jesus está voltando, breve Jesus voltará, não é? Ele vai vir buscar a sua igreja, ele vai vir buscar o seu povo, e o seu povo ainda estão na terra ainda, dizendo, Jesus vem, porque o dia do Senhor está próximo. Vai chegar momento que os homens vão desejar ouvir a palavra de Deus e não vai poder, não vai ter essa oportunidade. Por quê? Porque os crentes vão subir, a igreja vai subir, a igreja vai ser arrebatada da terra, e aquele que ficar aqui vai lembrar-se das palavras que os crentes pregavam, e vai ter um sofrimento, a Bíblia diz que nunca houve na face da terra. E naquele dia, aí as pessoas vão lembrar, né? Vão lembrar que realmente os crentes pregavam a palavra de Deus, e era verdade o que os crentes diziam. Mas, nesta noite, estamos aqui resumindo esse trabalho, agradecendo a Deus, né, pela oportunidade e convidando as pessoas para ser crente e entregar sua vida ao Senhor. Agora eu vou louvar o Senhor com o hino que diz que nada me separa desse amor. Nada me separa do amor de Cristo. Pode vir o que vier, mas nada me separa desse amor. Louvado seja Deus.
Nada me separa deste amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que é muito bom e legal por ter este caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pela rua da cidade procurando esta tal felicidade. Pelos bares eu vivia procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. E eu, que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu, que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa deste amor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.